Então, a Nova República ela é o período, né, entre o fim da ditadura militar e os dias de hoje. Quando a gente fala em Nova República, é importante entender, então, o que a gente está falando aqui. De uma reestruturação da Constituição brasileira que visa restabelecer direitos civis e políticos que foram retirados durante a ditadura. E que o período, né, então, é marcado pela normalidade e continuidade e manutenção, né, do Estado democrático de direito. Só que a entrada no período da Nova República exigia, ou exigiu, né, a solução de uma forte crise econômica e imensa inflação, motivo pelo qual houve diversas reformas monetárias durante seus anos iniciais. Então, a primeira coisa que a gente vai falar na Nova República é justamente os governos Sarney e Collor. Então, o governo Sarney, aqui a gente vai pegar de 85 a 90, e Collor, que a gente vai pegar aqui daí, de 1990 a 1992. Sob o governo Sarney e Collor, a gente vai ter o quê? O Sarney ele vai assumir no lugar do Tancredo Neves. Por quê? Porque o Tancredo morre antes de assumir. O Tancredo era o cara que ia assumir após o fim da ditadura. Só que o Tancredo consegue a proeza de primeiro presidente pós-ditadura, morre antes de assumir e acaba assumindo o vice, que é o Sarney. Então Sarney assume no lugar de Tancredo. E o que foi a marca do governo Sarney? Foi justamente a instabilidade econômica, ok? Por que instabilidade econômica aqui? A alta da inflação, ok? A gente vai ter uma grande dívida externa e crescente corrupção. Só que o Sarney também ele vai estar vivendo justamente esse momento de transição democrática. Como assim um momento de transição democrática? Da ditadura para a democracia. O que vai levar, então, à elaboração da Constituição Cidadã de 1988. E o que foi essa Constituição Cidadã de 1988? Ela foi justamente a tentativa do Sarney de fazer com que a sociedade brasileira voltasse a essa normalidade. Ok? O que ela garantia, então? Vamos lá. Divisão dos três poderes. O presidencialismo. A liberdade de imprensa. Universalidade da saúde e educação. E também regras gerais para as estatais. Além disso, o Sarney vai elaborar o Plano Cruzado. Deixa eu só deixar o Sarney aqui por enquanto, que a gente vai falar primeiro dele, então. Elaboração do Plano Cruzado. O que foi o Plano Cruzado? Foi uma tentativa de, mudando a moeda, controlar
a inflação e recuperar a crise, ok? Não funcionou. Sarney, então, ele faz o quê? Ele congela os preços, ok? O FMI falou, não congela, vai dar errado. O Sarney foi lá e fez, deu errado. Por que o governo não escutou o FMI? Porque o Fundo Monetário Internacional era visto como responsável pela crise, ok? Até por questões de cobrança de dívida e tudo isso. Então, não escutar o FMI parecia uma ideia razoável naquele momento. Não foi, ok? Sarney é nome de bêbado, isso é verdade. Então, o que acontece aqui? É uma tentativa de controle da crise econômica contrária às medidas propostas pelo FMI, no congelamento de preços por parte de Sarney. Tá tão errado, mas tão errado, que em 87 a gente vai ter o Plano Cruzado 2 já. E o que o Plano Cruzado 2 faz? Pior ainda, certo? Ele congela salário e aumenta imposto. Uma tentativa de segurar a economia com rédea curta. Ok? E aí também, tentando reparar esses danos, ocorrem ainda, só para ter noção do quanto estava ferrada a economia, o plano Bresser e o plano Verão. O Brasil estava num momento que podia ter um novo plano econômico para cada estação do ano, que não ia ter plano econômico suficiente para resolver o problema. Certo? E daí nós teremos então a adoção do cruzado novo como moeda. A insatisfação com o Sarney ela é tão grande que em 89 das eleições ele é impedido de participar. Por quê? Até porque a reeleição não era ainda permitida pela Constituição. O Sarney deixa e quem consegue subir é o Fernando Collor de Mello, ok? Então, o Sarney, a gente está falando aqui de um político que era do PMDB, atual MDB, anteriormente MDB. E o Fernando Collor do PRN, Partido Republicano Nacional. Então, vamos entrar agora no governo Collor. Governo Collor de 1990 a 1992. Collor, hoje, o grande carinha feliz da Twitter esfera brasileira, certo? Vocês vão ver qualquer postagem zoando política que o Collor normalmente está retweetando e comentando, como se não tivesse feito nada de errado. Então, o governo Collor, eleito sobre uma plataforma moralista que o colocava como um combatente à corrupção. O caçador de marajás, certo? Experimentem perguntar para os seus pais, para os seus tios, avós, se eles votaram no Collor. Vocês vão perceber que o Collor foi um cara que foi eleito sem voto nenhum. Ninguém lembra de votar no Collor. Okay?
Tentativa do Plano Collor para controle da inflação e confisco das poupanças. Só que ele é implicado em escândalo de corrupção pelo tesoureiro, famoso PC Farias, e sofre o processo de impeachment, ok? Já em 1992. O próprio processo de impeachment, tá? Ele foi fortemente motivado pelo movimento dos caras pintada. Então, o último foi impulsionado por movimentos de massa contra a corrupção pelos chamados caras pintadas, ok? Só que o Collor, ele renunciou à presidência no último dia do processo. Então ele sofre o processo de impeachment, mas não é impeachmentado. Ele abandona a presidência antes do impeachment ocorrer. Então ele tem os direitos políticos suspensos por 8 anos, ok? E quem assume? Quem assume é o vice. O Itamar Franco, do PMDB. Então, ó, o PMDB de novo emplacando um vice no governo. É a história do PMDB, da gente, emplacar vice. E daí a gente tem o Itamar Franco, que vai ser o governo entre 1992 e 1994, cujo maior lembrança do governo Itamar Franco vai ser justamente o Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque o Itamar Franco, ele assume em meio a uma crise política e econômica. E o que ele percebe? Ele percebe que a presidência dele, o governo dele tem que ser um governo de conciliação. Como assim um governo de conciliação? Um governo que busque botar ordem na casa e não necessariamente avançar qualquer tipo de pauta. Simplesmente conciliar as forças que estão em conflito naquele momento. Deixa eu ter aqui. Foi em seu governo que houve o Plano Real, pareando a moeda brasileira com o dólar, e idealizado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, gente, esse cara aqui era do PSDB, tá, gente? Então, nessa época a gente tem um combate à inflação. Nós teremos aqui também equilíbrio das contas públicas, privatizações pontuais e também aqui uma reabertura gradual da economia. Esse plano é um sucesso, o Plano Real. Então, o Plano Real, as medidas econômicas são um sucesso. E preparam o quê? Preparando Fernando Henrique Cardoso para a presidência. Então, o governo
FHC, que é um governo do PSDB, daí a gente já vai estar falando de um período que vai durar entre 95 e 2002. Então o Fernando Henrique se elege sob a plataforma do sucesso do Plano Real. É também durante o governo do Fernando Henrique II em que passa a possibilitar-se a reeleição. Que era muito interessante para ele, obviamente. Teve grande apoio popular, ok? E ergueu estruturas que permitiriam avanços sociais futuros. Isso aqui no sentido de auxílio aos indígenas, auxílio a populações vulneráveis, ok? Também foi o FHC, e aí tem um lance, ele dá continuidade às privatizações, privatizando no Brasil as telecomunicações e a mineração. Vai ter uma continuidade das privatizações. Isso é uma coisa que é muito. Tem um caráter duplo na história brasileira. Muita gente é dividida em relação a isso. Ok? Então, a Telebrás, das telecomunicações, e a Vale do Rio Doce, da mineração. Só que, então, essa estabilidade econômica garante a reeleição dele. Só que o segundo governo, Fernando Henrique Cardoso, não é marcado por nada muito grande. Ele já vinha se desgastando publicamente, e isso possibilita que um novo candidato se fortaleça, que já vinha participando do jogo político havia algum tempo, que é o caso do Lula, ok? Então a reeleição de Fernando Henrique é garantida por seu sucesso econômico, mas a sua imagem se desgasta levemente e possibilita a ascensão de Lula, ou Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para as eleições de 2002. E daí nós teremos o famoso governo Lula, período 2002 e 2010. E daí o Lula, o que ele faz? Ele amplia e populariza os programas sociais do governo de Fernando Henrique, que é o caso do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, etc. Okay? São criações do governo Fernando Henrique que vão ser popularizadas e criadas pelo governo Lula. Fome Zero também. Então, Bolsa Família. Fome Zero. E trabalha uma tentativa de aumento de importância do Brasil no cenário diplomático internacional. Então, uma busca pelo protagonismo e agência brasileira na diplomacia internacional, pretendendo colocar o Brasil enquanto mediador de conflitos internacionais.
Então, o Brasil deixa de estar em débito e se torna credor internacional, que é uma mudança enorme, tá, para a economia brasileira. Passa a ter países devendo para o Brasil e não o contrário. Ok? Em um período de aquecimento, aquecimento e crescimento da economia. Só que, ao mesmo tempo, vai estourar um escândalo de corrupção em 2005, que é o escândalo do Mensalão. O que é esse escândalo do Mensalão? Que o PT teria comprado o apoio, né, de deputados para aprovar as leis que fossem passadas para o governo. Só que esse esquema implica também o PSDB, o PMDB, o DEM e outros partidos. Então ele é um escândalo generalizado de corrupção, tá? Não é um escândalo particular ao PT. Ainda assim, Lula garante a reeleição em 2006 e mantém-se no governo até a eleição de Dilma Rousseff, sua aliada e ex-ministra, em 2010. E daí nós temos também o governo Dilma, do PT, entre 2010 e 2016. O que foi esse governo Dilma? A Dilma foi a primeira mulher eleita do país por cargo da presidência, certo? E ela desfruta de uma certa popularidade no primeiro mandato, ok? Ela dá continuidade ao programa econômico e social do PT e do governo Lula. Ela desfruta de boa popularidade em seu primeiro governo. Peraí, tem uma coisa travando no meu PC. Pronto. Então ela desfruta de boa popularidade no primeiro governo, seu primeiro mandato, né? Mas despenca no segundo. Por que despenca no segundo? Por uma união dos protestos de 2013 e do escândalo dos protestos de 2013, 2015 e dos escândalos da Petrobras, ok? Então, durante o ano de 2013, os protestos contra o aumento das tarifas do transporte público tornam-se um movimento contra o governo, abalando Dilma, ou abalando o mandato de Dilma. E daí, em 2014, a Polícia Federal inicia a Operação Lava Jato, investigando mais escândalos de corrupção associados tanto ao PT quanto a outros partidos. E a Petrobras é implicada nesses escândalos. Então, em 2016, entre grandes protestos e manifestações, Dilma sofre impeachment,
sob a justificativa de irresponsabilidade fiscal. Aquelas pedaladas, certo? Você falou muito dessas pedaladas. Então, assim como no governo Sarney, no governo Collor, no governo Itamar Franco, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro, houveram essas pedaladas. Quem sofreu impeachment por pedalada? A Dilma, certo? Então a gente teve aqui a pior dueto do Dilma, presidente Bolsonaro e uma presidente analfabeta. Não concordo nem discordo. A gente teve aqui então, né? Assume então Michel Temer, novamente PMDB, a presidência do Brasil até 2018. Certo? E daí a gente não vai entrar nos méritos do governo Temer porque é um governo muito recente. O que rola a gente fazer são as questões de sala, certo? Então vamos aqui, vou dar o quê? Uns 5 minutos para cada, pessoal. Dá tempo daí? Começar a um é bem direto ao ponto. Plano Real foi instituído por qual governo, galera? Plano Real. E aí, pessoal? Em qual governo foi instituído o Plano Real? Miss falou C, Tamar Franco. Beleza, já vou marcar a Melissa como certa. Pessoal, importante lembrar: Plano Real do governo Itamar Franco, mas idealizado por quem? Idealizado pelo FHC, né, pessoal? Fernando Henrique Cardoso. E a 2 já entrega pra gente, então, né? Em 95, assume a presidência do Brasil o candidato Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. E sobre a popularidade dele se deve a quê? O que se deve à popularidade do FHC? E aí, pessoal, a 2 fica com qual alternativa? B. Responsabilidade contabilizador da reabertura econômica brasileira no plano cruzado. Atenção. Plano cruzado é Fernando Henrique Cardoso? Vamos te falar disso.
Plano real do Fernando Henrique Cardoso, certo? Então aí a gente fica com a letra C, ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, a criação do Plano Real. Então a 1 é C e a 2 é C também. 3. A Constituição de 88 foi um marco para a população brasileira, tendo sido promulgada por Ulisses Guimarães e durante o governo de José Sarney. Sobre a Constituição de 88, é possível afirmar que qual dessas alternativas aí está correta sobre a Constituição de 88? Rick mandou ali C. Mais alguém? Dá uma pensada aí, pessoal. Na 3. Qual que foi o objetivo da Constituição de 88? Pessoal, a 3 falando da Constituição Cidadã. Qual que é a ideia da Constituição Cidadã que entrou no governo Sarney? Era facilitar a transição de volta à democracia. Então, o objetivo era trazer de volta à normalidade e confiabilidade as instituições políticas brasileiras. Por quê? Porque elas foram fragilizadas, abaladas pelo período da ditadura militar, tá? Então, a gente fica com 1, C, 2, C e 3A. Beleza? 4 agora, sobre os diversos projetos sociais do período do governo Lula, em especial o Bolsa Família. É correto afirmar que E aí, pessoal? O que é correto afirmar sobre os projetos do governo Lula, os projetos sociais, em especial o Bolsa Família?
Então, tô perguntando se tem alguém vivo também, galera. Isso inclui o Rick, viu, Rick? Então, galera, sobre os projetos sociais do período do governo Lula, em especial o Bolsa Família, a gente pode afirmar que eles foram idealizados no governo FHC e ampliados e popularizados durante o governo Lula, ok? Foram todas criações do governo FHC. Então a gente fica com a C aí também. Passar para os próximos, mas assim, se eu ficar sem resposta, eu vou fazer mais um ou dois e a gente encerra, porque não tem muito o que seguir a partir daqui. Tem mais dois exercícios só agora. Então, o primeiro é sobre a Operação Lava Jato, né? E é incorreto afirmar. Pessoal, o que é incorreto afirmar sobre a Lava Jato? Atenção, essa questão ela cairia num vestibulinho como uma questão de atualidades, tá? Ela não cairia como história. Então, esse pedacinho já está aqui para pegar a parte de atualidades. Então, sobre a Operação Lava Jato, o que é incorreto afirmar? E aí, o que a gente não pode afirmar sobre a Lava Jato? O que está incorreto aí? Não, o Moro ele não entrou com o Bolsonaro, certo? O Moro, inclusive, foi a pessoa que trouxe as delações premiadas, tudo. Na verdade, o que está errado aí é a B. Por quê? Porque a Lava Jato ela teve início durante o governo Dilma, ok? Só em 2014. E a Lava Jato foi fruto da própria maior liberdade que a PF teve durante os governos do PT, ironicamente. Ok? Então estão todas corretas aí, menos a B. Vou pegar aí a 7, vou fazer a 5 depois que eu pulei ela, não percebi. Então, 7, sobre os protestos de 2015, o que é possível afirmar? Os protestos, vocês têm idade para lembrar protestos já, hein, pessoal? Seguinte, então, ó. Esses protestos de 2015, eles partiam de uma insatisfação política generalizada, ok? Isso, a Melissa matou na lata, foi o A. Essa insatisfação política generalizada, ela não permitiu que os protestos fossem cooptados por partidos específicos. Então não era um protesto do PCB, do PDT, do PCdoB, do PT, do PSDB, do PMDB, não era um protesto partidário. Hoje, hoje se percebe que muitos grupos políticos que estão no poder se alimentaram dessa insatisfação política da época e do movimento de deslegitimização da política, que é o caso do MBL e do próprio PSL, do próprio partido do Bolsonaro. O que eles fizeram? Eles aproveitaram esse momento de instabilidade política, em que a democracia estava sendo deslegitimada, estava sendo questionada a legitimidade do governo brasileiro,
e se aproveitaram disso para lançar seus candidatos com um discurso antipolítica. Então, olha que bizarro. A insatisfação com a política brasileira levou a um movimento sem bandeiras partidárias que acabou elegendo partidos que se dizem apolíticos. E, pessoal, como é que um partido é apolítico? Entendeu? Então, já tem aqui a 6B e a 7A. Então, vamos para a 5, porque eu não quero deixar 5 faltando aqui. Não tinha percebido que eu tinha pulado a 5. Então, a 5, né? Sobre as jornadas de junho de 2013, é correto afirmar que... O que é correto afirmar aí sobre as jornadas de junho de 2013? E aí, pessoal? O que está correto de afirmar aí sobre as jornadas de junho de 2013? Famoso não é pelos tantos centavos. Beleza, então. Seguinte, pessoal. Esse movimento de junho de 2013, ele se inicia, ok? Como um movimento extremamente centralizado, contrário ao aumento da tarifa. Era essa a demanda, e ponto. Só que ele começa a se tornar rapidamente muito popular. Por quê? Porque já havia uma insatisfação política à época. Conforme esse movimento se torna mais popular, ele se torna mais descentralizado. Por quê? Porque cada um traz o seu motivo para protestar junto. Então ele se trata de um movimento inicialmente coeso, porém mais disperso e descentralizado conforme a atenção popular aumenta, ok? A gente tem aqui a 5 como a letra D, certo? Pessoal, tá tudo ok? Quem tá aí ainda? Fora o Rick e a Melissa. Tá, o Gabriel. A Oba. A Oba é para marcar alternativa, Gabriel. Poxa. Vamos lá. Tá o Gabriel. Renan, tá aí, meu filho? O Luca, eu sei que tá com problemas de conexão.
Beleza. Então, pessoal, é o seguinte, vocês anotaram aí o gabarito dela? Eu vou encerrar por aqui, então. A gente já meio que matou o capítulo 15. As próximas aulas vão ser revisão, tirar dúvida, tudo isso, certo? Tanto para a história quanto para a geografia, porque o exame está se aproximando, ok? Beleza? Então, bom final de tarde para vocês. Abraço. Até semana que vem. Tentem fazer os exercícios já de casa desse pedaço da apostila, tá? Que a gente corrige eles na próxima aula. Até, pessoal.